Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar sobre um quadrinho um tanto polêmico, mas que na minha opinião não deveria ter polêmica nenhuma. Eu estou falando do quadrinho nacional Destro, publicação da Super Prumo, material escrito por Luciano Cunha, que é o criador do personagem O Doutrinador. Os desenhos ficam por conta de Michel Gomes, material encadernado, publicação que foi financiada via Catarse e foi um grande sucesso, arrecadou um alto valor, publicação que conta com capa cartonada, tem um bom acabamento gráfico essa publicação, papel couché de boa gramatura, são 112 páginas coloridas, ao preço de R$ 44,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material Destro do Luciano Cunha. Bom, mas antes de eu entrar no mérito dessa história, eu acredito que seja necessário fazer uma introdução, uma contextualização. Não é novidade para ninguém que a gente vive numa guerra política aqui no Brasil, esquerda, direita, né? Tem todo esse embate, essa polarização. E nós sabemos também que a esquerda no Brasil, ela meio que domina a nossa cultura. Isso não quer dizer que seja positivo ou negativo. Na verdade, eu acho que teria que ter mais diversidade. E é aí que eu acho que essa publicação, de uma forma ou de outra, ela acaba sendo um marco no mundo dos quadrinhos. Se você considerar a maioria das editoras, dos editores e dos quadrinistas, eles têm um viés mais de esquerda, mais progressista. Não que não hajam artistas de direita, mas se comparar ao todo, é uma quantidade realmente muito pequena. E será que teria público para leitores de direita? Essa é uma questão que Destro acabou respondendo com muito sucesso com o financiamento que ele fez lá no Catarse. Me parece que a polêmica relacionada a esse quadrinho não se deve exatamente ao conteúdo dele, ainda que em partes o seja. Não é o fato de ser algo de direita e que ataca o socialismo, mas sim por ser escrito pelo Luciano Cunha, que se declarou conservador. Aí o bicho pegou. Eu vejo esse quadrinho como algo muito importante e representativo dentro do mercado de quadrinhos nacionais, que, como eu disse, é dominado majoritariamente pela esquerda. E isso vem trazer diversidade de pensamento. E esse quadrinho aqui, ele não agride nenhuma pessoa que não seja uma pessoa de extrema esquerda, uma pessoa fundamentalista. E eu falo isso porque a história é ambientada numa São Paulo distópica do ano de 2045, que está sob o jugo de uma ditadura. Meus amigos, se você é defensor dos valores democráticos, se você fala em liberdade de expressão, de liberdade criativa, não importa o viés político, você tem que ser contra a ditadura. É uma questão de bom senso, de coerência. Não importa se é de esquerda, não importa se é de direita. Ditadura é ruim e ponto final. E é exatamente isso que eu falo em relação a uma outra obra que eu resenhei aqui no canal, me fugiu o nome dela, mas eu vou botar a imagem, quando eu comento que não se trata de um quadrinho panfletário. Ainda que você pode ter a obra Destro como uma panfletagem de direita, eu vejo isso como uma causa humanitária, assim como um quadrinho que combate o nazismo. Se você tem um quadrinho que é abertamente contra o nazismo, você vai dizer que é uma mera panfletagem barata. Porra! É o que se espera, é o que você tem de mínimo como razoável alguém criticar o nazismo. E é exatamente isso que você tem que entender com essa obra, que além de ser uma ficção, ela vai trazer um regime de extrema esquerda, e não um socialismo normal, racional, como eventualmente tem pessoas que defendem esse lado mais moderado do socialismo. Aqui estamos falando de um regime que prende as pessoas, que não dão liberdade a elas, onde não podem se manifestar, que estão vivendo na miséria. Como alguém pode ser a favor disso? Então, é basicamente algo humanitário e não simplesmente
panfletário. É a mesma analogia que eu fiz com relação ao nazismo. E essa analogia é perfeitamente cabível. Você pode abrir qualquer livro decente de história que você vai ter isso como algo factual. Ainda que o nazismo, na sua essência, ela visava exterminar pessoas, dominar pessoas e territórios que não fossem arianos, judeus, ciganos, gays, negros. Você tem do outro lado o socialismo barra comunismo, e aí eu não vou entrar em questão de semântica ou diferenciação dos dois, mas leia-se quando eu falar isso, uma extrema esquerda que carregue um regime ditatorial, beleza? Eles posam de bons moços, altruístas, que têm a intenção de trazer igualdade para todo mundo, que faz isso e que faz aquilo, mas comprovadamente experiências realizadas em países como Coreia do Norte, Cuba, União Soviética, China, entre outros países, inclusive africanos, nós tivemos resultados desastrosos, né? Onde se vende uma ideia, mas a aplicação dela é completamente diferente, o que torna esse regime tão ruim ou até pior do que o regime nazista, porque aquele é abertamente escroto, você sabe, você olha e você sabe. Esse, ele se camufla, ele fica ali, não, nós queremos só o bem, aí vai tirando direito disso, direito daquilo, a população vivendo na miséria, né? Ou não? Venezuela, como é que tá? Tá beleza? Isso não quer dizer, veja só, que o capitalismo não tem problemas, eu estou falando de extremos. Estou falando de extremos. Existem países que têm sim um viés mais progressista, um viés de esquerda e que não são ditatoriais. Eu aqui estou falando de extremos. Como que uma pessoa pode concordar com algo que leva a uma ditadura? Não tem como, não importa se ela é de esquerda ou se ela é de direita, beleza? E aqui nesse material, agora entrando, né, no mérito dessa publicação, nós temos aqui cores muito bem utilizadas, a própria capa que é em vermelho, né? E aqui, como abertura, você tem Mao Tse-tung, 77 milhões de mortos. Isso é fato, tá? E estamos falando da própria população, né? Que morreu de fome, na miséria. Stalin, 43 milhões de mortos. Pol Pot, 2 milhões de mortos. Fidel Castro, 136 mil mortos. Nicolás Maduro, que aliás foi reconhecido, enfim, pela ONU, como um país antidemocrático, um país que tem uma ditadura. Foi reconhecido agora, recentemente, 9.647 mortos, 15 mil presos políticos, 4 milhões de refugiados. E são dados ainda não atualizados, até porque a gente sabe que as informações desses regimes totalitários, elas não são lá as mais transparentes. Aqui você tem, na construção de abertura da história, alguns recortes de jornais demonstrando como que as coisas foram chegando ao ponto do Brasil ser tomado por uma ditadura de esquerda. Então, você tem aqui esse recorte, ainda que eu acho que tenha faltado algo um pouco mais minucioso. Ele fica um pouco genérico. Você percebe que há uma evolução, mas aquele momento que houve o boom não é mostrado dentro do quadrinho. Talvez seja até intencional por parte do autor que venha escrever um prequel, né, mostrando exatamente a partir de que momento dentro dessa realidade fictícia, é preciso lembrar isso, que tem muita gente que mistura realidade com ficção, qual foi exatamente o momento em que isso acabou ocorrendo. E aqui tem a lei marcial nos Estados Unidos, uma frase de George Orwell, do livro 1984, um grande clássico, né? E aqui o início da publicação. O protagonista dela é o João Destro, personagem aqui da capa.
ele é um ex-militar. E basicamente a narrativa vai de acordo com o pensamento do personagem. Então ele vai conduzindo a história para vocês. E isso eu acho bem interessante e mostra até um amadurecimento por parte do Luciano Cunha na hora de construir e planejar essa história. Eu senti algo um pouco mais próximo do leitor, um personagem mais palpável do que propriamente é o Doutrinador. Ali você tem um personagem que você se diverte com ele matando políticos corruptos, né? É uma coisa que sacia talvez até uma vontade interior que boa parte da população brasileira tem. Então ele consegue preencher esse outro vazio de uma forma que diverte o leitor. Aqui não, você tem uma certa densidade psicológica em relação ao personagem, ele caçando ali ratos para poder sobreviver, comer os ratos, e isso é algo factual que aconteceu na nossa realidade. Você tem lá as notícias de pessoas na Venezuela fuçando lixeiras para poder se alimentar. É algo que não tem como não causar um choque, um espanto, não sensibilizar uma pessoa que tem um mínimo de empatia. E aqui nessa obra, o Luciano Cunha ele vai conduzindo o personagem pelas ruas de São Paulo e é um retrato de uma cidade que está caótica, é uma cidade escura, que exala a pobreza. Os desenhos do Michel Gomes, eles conseguem retratar muito bem as ideias que o Luciano Cunha quer passar em relação a essa miséria causada por esse sistema ditatorial, que não só corrompe os ideais de liberdade, de fraternidade, como também coloca a população na extrema miséria. Durante a jornada do João Destro, ele acaba encontrando os contra-revolucionários que querem combater esse regime totalitário. O João Destro, antes de encontrar esses contra-revolucionários, ele acaba sendo salvo por um personagem que eu não imaginei que fosse dar as caras nessa publicação. Eu acabei curtindo, achei bacana. De qualquer forma, é um regime que trata as pessoas, os cidadãos comuns, como uma ralé que vive na miséria, não tem o que comer, enquanto o alto escalão, obviamente, acaba usufruindo do bom e do melhor, exatamente como a gente acompanha em diversos países, como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China, uns são mais iguais do que os outros. De qualquer forma, tudo isso é acompanhado pelos ótimos desenhos do Michel Gomes, que consegue cadenciar a história através dos seus desenhos de uma forma realmente muito competente. Em outros momentos que se pede uma maior agilidade, um dinamismo dentro da história, ele consegue também entregar isso para o leitor, sempre acompanhado de algo mais sujo, de algo mais sombrio, com cores que são muito bem aplicadas dentro da publicação. O céu é tomado de vermelho, uma representação exatamente do domínio comunista sobre a cidade de São Paulo do ano de 2045. Então toda a construção narrativa do trabalho artístico do Michel Gomes merece realmente todos os aplausos, porque ele realmente consegue trazer uma história muito sombria. As cores, como eu mencionei, são bem aplicadas, mas existem alguns quadros que eu achei que ficou muito escurecido, o que acaba até atrapalhando a definição de arte do Michel Gomes. Em suma, galera, nós temos aqui o melhor trabalho do Luciano Cunha. Ele consegue desenvolver a história de forma interessante, prende a atenção do leitor e serve basicamente como uma apresentação desse Brasil distópico ficcional do ano de 2045. É uma publicação que demanda continuação. Então, nesse primeiro momento é mostrado o João Destro perambulando pela cidade de São Paulo, tentando sobreviver, tendo algumas recordações, encontrando esse grupo de contra-revolucionários e exatamente planejando um ataque, para retomar o poder de forma a destituir, os ditadores que estão governando a cidade de São Paulo. Em suma, galera, que nota que eu dou para Destro? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5. Uma publicação que eu gostei, acho que vale a pena você ler esse material, independente do seu viés político. Entenda, ditadura não importa se é de direita ou se é de esquerda.
é ruim. Não se sinta ofendido porque ele fala em socialismo ou comunismo. Aqui é elevado ao lado mais fundamentalista. Eu não me sinto ofendido sendo de direita, e ainda que haja aquela discordância, o nazismo é de esquerda, o nazismo é de direita, foda-se. Pra mim é uma bosta e acabou. E muito menos eu vou me ofender se alguém falar mal do nazismo. E é o que se espera de qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso, beleza? Então é isso daí, galera. Se vocês já leram esse material, por favor, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa obra. Não esqueça de compartilhar, se inscrever aqui no canal, dar o seu like também. Um abraço para todos e fui!